Olá, seja bem-vindo ao Efeito RPG. Eu sou a Mária, sou GM pro Chamado das Profundezas Memórias. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é um one-shot que a gente faz com todos os protagonistas da nossa campanha principal do Chamado das Profundezas. E hoje, a vítima é o nosso feiticeiro, Zal Camavor. Fala aí, Castro. Olá, sejam todos muito bem-vindos às minhas memórias. Hoje a gente te promete, né, Mari? Opa, as memórias dele que nem ele sabe quais são. Nem eu sei. É isso A aí. mimir por muito tempo. É isso. Mas se você se interessar em ver a campanha principal, vai ter um link aqui no primeiro comentário, na descrição também. Se você puder, já deixa o like e ajuda a gente a chegar aos nossos primeiros 100 inscritos. E estamos no começo, toda ajuda é bem-vinda. E vamos começar. E assistam, vocês vão gostar. Amém. Vamos lá, Zal Camavor. Vamos. Zal, você nessa cena não tem mais do que seus 14 anos de idade. E uma voz muito conhecida por você tá te contando uma história. Então eu te convido a prestar atenção nela. E se quiser interagir, ok? 50 gerações atrás, quando as ilhas Munchai ainda eram esculpidas pela guerra e a ganância dos homens, o céu se rompeu. Não foi um trovão, nem tempestade, foi sombra, foi luz abrasadora. Foi Palarandusk, o sol ancião, descendo sobre a falésia negra de Kalitir. A terra tremeu, as casas fecharam as portas, os reis se esconderam atrás de muralhas, mas o dragão não falou de conquista. Falou de limites, de eras antigas, de magias que o tocavam sem permissão. E foi Eidric Camavor, sem trono nem exército, quem o enfrentou com palavras, não com aço. Vocês não me pertencem, disse o dragão, mas posso tolerá-los. E Eidric respondeu: então fazemos um pacto. Protegeremos sua lembrança e, em troca, tu guardarás nossas terras do esquecimento. Assim nasceu o Pacto do Fogo. E desde então, os Camavor se tornaram os guardas do sol, herdeiros da chama que nunca dorme. Quem tá te contando essa história da sua família é... Como é que... Deixa eu pegar o nome do cara. Orlin, o sábio. Deixa eu mudar a tela aqui pra mim também. Você tá... Isso, nesse tempo eu já tenho contato com o Dusk, né? Não. Ainda nunca tive... Você já, obviamente, nascido desse pacto, digamos assim, né? Dentro dessa linhagem que carrega esse compromisso com o dragão. Você provavelmente já viu ele voando, você já viu ele, mas você ainda não tem a conexão que você adulto tem. E tem um outro detalhe muito importante. E você ouve nessa sala, com os vitrais que carregam o dragão na janela, e nesse globo azul, onde ele estava contando essa história pra você, ele mostrou como se fosse naquele mosaico da tela anterior. Esse aqui, a imagem selada do pacto entre Eidric e Dusk, ou Palarandusk. Isso é representado no reino de diversas formas para vocês. Nessa sala, você tá com esse livro aberto na sua frente. Esse Orlin, que é o seu tutor, digamos assim, quando o assunto é magia, história. Então, nessa sala, do seu lado, com as mãos encostadas no seu ombro, a sua mãe, Vilha, né, que você tinha passado, deixa eu ver aqui, Valky, desculpa. Valky, e a sua irmã, Ignis. Quando o Orlin termina de falar, contar pra você com toda a glória de alguém que tá ensinando um jovem sobre a sua própria cultura, né, tipo, letrando você sobre a responsabilidade do que você carrega.
A sua irmã só apaga uma chama na mão dela que ela tava brincando, guarda essa faca que ela tava girando na mão e fala: esse papo de dragão já cansou. Ele não fala com ninguém há anos. Aposto que nem lembra da gente. E se lembrar, vai querer mais ouro, não conversa. Sua Irmã? mãe... Como assim? Eu pego o livro assim. É o Dusk! Você não pode falar assim dele, não. Sério, olha isso. Ele, tipo, joga o livro assim meio que na cara dela, sabe? Pra ela ver. Mega empolgada. Ela meio que abaixa o livro e fala: vai lá, tenta falar com ele. Quem sabe assim, se ele te lançar uma labareda na sua cara, sua chama finalmente acende. Nesse momento, você ainda não Ele despertou. murcha. Você ainda Na não, hora ele murcha por causa disso. você ainda não despertou os seus feitiços, né? Você sente uma conexão com magia, você tem facilidade de aprender com Orlin, mas você ainda não sentiu a chama dentro de você. Você fala isso porque você já tem. Aí é fácil, chato. Aí ele, tipo, pega triste o livro assim e coloca no lugar de novo. A sua mãe coloca a mão em você e fala: tudo tem seu tempo, filho. O seu pai também não despertou cedo, mas cada um tem seu caminho. Não é mesmo, Ignis? E a sua irmã levanta da cadeira e fala: E ela vai meio que procurando nessa biblioteca, que é um grande salão onde vocês estão. É um salão de chão de madeira, móveis bem trabalhados, e é como se fosse uma sala de convívio, assim como um salão de estudos. E ele é no alto de uma das torres mais altas do castelo de vocês. O Orlin fala: muito bem, filho. Ele fecha o livro. Você tem que manter essa paixão. Essa paixão com certeza fará o seu despertar vir mais rápido. O Zal, ele, tipo, sabe quando você incha a bochecha pra falar? Meio triste? É, velhote, mas é injusto. Ela nem liga pro fogo que ela tem e olha isso. Ela só brinca com essas facas e espadas e... Eu acho que eu nunca vou despertar. A sua irmã dá risada e fala: talvez a fagulha tenha pulado uma geração mesmo, Orlin. E, tipo, te zoando mesmo, assim, sabe? Ela é mais velha que você. Ela tem pelo menos uns 3 anos a mais que você. O Orlin bate na mesa: chega! O herdeiro precisa continuar os seus estudos. Vamos. E quando ele termina de falar isso, a porta se abre. E de dentro da porta, com uma capa vermelha, com detalhes dourados, você vê o seu pai, Airo. Você quer que seja Airo ou Iro? Airo, ok. Seu pai, Airo Camavor, adentra a sala com papéis na mão. E atrás dele mais 2 pessoas. Ele passa por vocês assim, dá um sorriso só e logo senta numa mesa. E ele fala: o Conde Arderben te oferece atrasos e desculpa para essas 2 figuras que estão ajudando ele com esses papéis, né? Se os cascos não estiverem prontos até a virada da lua, perderemos as correntes favoráveis nas Ilhas Solitárias. Resolvam isso, por favor. Eu tenho papéis a trabalhar. E os 2 pegam assim, meio que acenam e saem dessa sala. O Zal, tipo, quando isso acontece, o Zal ele tá meio que sabe quando tá por trás, assim, olhando por cima? Meio bisbilhotando. Ele tá meio assim, bisbilhotando. Você se levanta e vai até seu pai, então? Beleza. Sim. Ele tá sentado numa mesa um pouco mais afastada de vocês, né? Como se fosse uma mesa privada dele. E quando você chega próximo, realmente tem um mapa ali. E você vê o mapa das costas de Kalidir. E você vê que ele tem, assim, uma pilha de contratos de fornecedores e também dos negócios que a sua família faz. Então você vê madeireira, você vê sobre coisas de minério e praticamente vassalos dele, né, que também oferecem esses tipos de serviços para serem exportados para a Costa da Espada. Você vê que ele tá passando por tudo ali. Ele meio que percebe a sua presença, mas ele tá concentrado, a não ser que você fale alguma coisa com ele. O que você tá comprando, papai? Quer aprender já sobre diplomacia, filho? Vem cá, me ajuda. Ele coloca o papel do seu lado, estende. Sabe essa pessoa, esse conde que eu acabei de falar? Sim. É um ricaço de Waterdeep,
o Conde Adalbert. Eles têm uma frota gigante de navios. E eles oferecem... Eles compram as nossas madeiras. E em troca eles oferecem navios pra gente. Uma frota de navio. Nós compramos dele e fazemos essas trocas, mas... Os cascos estão demorando a ficarem prontos lá. Já fazem meses que não temos notícias. Espero que esteja tudo bem. Um dia, se você quiser, podemos ir até o continente junto, filhos. Ele arregala o olho. Eu vou te levar. Sério? A viagem é longa. Como você se sente no mar? No último treino eu vomitei, mas foi só um pouquinho. Em relação à primeira vez, eu tô melhorando. Ele dá um leve sorriso assim, coça a barba, faz um carinho na sua cabeça. Muito bem, se você é o herdeiro, você precisa aprender os trâmites. Lê isso aqui. Ele te dá um dos contratos pra você ler assim e... Diga, qual é a pegadinha que eles estão tentando pregar na gente nesse contrato de aço? Estão querendo pagar menos? Estão querendo diminuir? Tem um contrato? Pode improvisar se você quiser. Tá. Se quiser rolar alguma coisa de relacionada à inteligência, e aí entra uma parada importante na sua ficha. Se você entrar na sua ficha, você vai ver que tem uma aba que tá escrito habilidade especial. Você, com essa idade, você é um commoner. Você não despertou, você não tem Proficiência classe. especial, aqui. Isso significa que eu quero que você me diga uma coisa que você se considera bom desde criança. Uma coisa que você sabe que o Zó é bom desde criança. E aí você pode falar que, assim, ele é muito bom em enganar as pessoas, ele é muito bom em ser querido pelas pessoas e tal. Tudo que você for rolar relacionado a essa intenção, você adiciona mais 2. Fechou? É algo que você considera que ele é bom desde criança. Vai parecer meio oportunista, mas é porque eu já tava pensando nisso. Resolver enigmas. Ele sempre gostou. Porque os mistérios... Porque ele sempre gostou de itens. Então os mistérios dos itens estão nos enigmas que carregam ele junto. Sabe? Então tipo, ele sempre gostou muito de olhar enigma e tentar resolver enigma e etc. Massa, muito legal. Então pode adicionar a coisas relacionadas à investigação. Tá. Então, investigação, tudo que for mais relacionado a descobrir coisas. Adiciono mais 2. Você adiciona mais 2, exatamente. E aí tem esse contrato que estão tentando pegar uma... Seu pai acha, ou ele tá te testando pra ver se você identifica ou não, que eles estão tentando... Qual a intenção desse contrato? Se eles estão sendo honestos, pegar uma Quanto que é o peso do aço, pai? O peso, as toneladas que vendemos? Não, o preço. O preço? Olha, depende da quantidade, mas cada 10 quilos... Isso aí eu vou inventar agora, tá? Pessoas que sabem oficialmente esse valor, eu estou inventando nesse momento. Não nos matem. Exato. Cada 10 quilos são 1.000 peças de ouro. Ele finge que tá coçando a barba dele, sabe? Que ele vai dele coçando a barba. Tá aqui. Aí ele aponta. Você falou 1.000 peças de ouro em 10 quilos. O arroba, então, são 1.500 peças de ouro. O arroba são 15 quilos, equivalente a 15 quilos. Eles estão colocando um desconto de 20%, não de 15%, como você promete no contrato. Olha aqui. Faz um teste aí de int. Só rolar int. Deu 7, né? Porque a gente... deu 7. Deu 7, ele olha. Você tem que ler as entrelinhas também, filho. Esse cliente, ele é um cliente antigo. E a gente coloca um preço especial pra ele. Porque ele sempre indica a gente, sempre nos convida pra festas de negócios. Você tem que entender que na posição que nós ocupamos, nem tudo às vezes é preto no branco. Às vezes a gente precisa negociar
sabe, como eles chamam, ter conexões. Isso foi uma coisa muito importante. Inclusive no que você estava estudando com o Orlin, né, Orlin? E você vê que o velho ele tá mexendo nos... Khalid só sobreviveu. E não espantou todos que viviam aqui desde a chegada de Dusk. Por conta do pacto que Adric fez. Então, apesar de eu ter orgulho por você ter notado isso, fica essa lição pra sempre olhar a entrelinha. E ele tira de uma gaveta, você vê que ele tira de uma gaveta uma caixinha assim pra você. Eu ia te dar no jantar, mas já que você foi bem nisso e tá interessado nos negócios da família, acho que você merece. E ele te entrega uma caixinha e dentro tem um broche dos... que você tem, provavelmente já vestiu e tal. É um brasão da família de vocês. E ela é bem parecida com essa do broche que ele tá. E você vê que é de ouro e tal. Ele fala: agora só falta a capa, filho. Ele olha. Ele pega assim. Ele entrega de volta pro pai. Eu ainda não sei lançar chama. Não acho que eu tô digno pra isso. Ele devolve assim. Continue estudando com o Orlin, filho. Você vai aprender. Vai despertar em você. Eu tenho certeza. Pra mim, por exemplo, você sabe que seu pai, apesar dele ter o despertar dracônico nele, né? Porque afinal é da linhagem do seu pai que veio esse pacto. Você sabe que ele, na verdade, treinou muito mais militarmente. Então ele é como se ele fosse um multiclasse, né? Ele tem a parte... Ele tem um... Como se fosse guerreiro com feiticeiro, né? Isso, guerreiro com feiticeiro. Ele tem um nívelzinho ali de feiticeiro e o resto foi como knight, né? Como guerreiro. Então, ele fala: a chama tá dentro da gente. Ele não quebraria o pacto. Ele protegeu essas ilhas por séculos, sem exigência alguma, filha. Só que a gente deixasse ele em paz. E a fagulha se manifestou em todos, sem falha até agora. Sua vez virá. Dê tempo ao tempo. Você já conversou com ele? Oi? Você já conversou com ele? Olha, uma vez, quando eu era criança, mas ele não tava de bom humor. Aí eu preferi deixar ele no canto dele. Eu recomendo que faça o mesmo, filho. Ele... Apesar do pacto, nós não sabemos muito do passado de Dusk. Só sabemos que ele chegou na ilha e não quis impor muita coisa. Apenas que deixássemos ele em paz. Quando O foi Zal, necessário. ele coloca a mãozinha no ombro assim do pai dele. Ele olha tipo com uma cara mó sério pra ele. Pai, você tem que entender que às vezes diplomacia vai além de 15%. E ele tipo sai, sabe? Tipo... Quando você se afasta do seu pai, você quer interagir com mais alguém que tá na sala? Tem a sua mãe? Ele olha pra mãe e fala, coça a cabeça: mamãe, eu vou brincar. Quando você tá pra falar isso, você vê que a porta abre com tudo. E entram 3 soldados apressados nesse salão solar. E o seu pai até levanta, ele acha estranho. O soldado solar, ele entra, faz uma reverência pra você, pra família e principalmente pro seu pai. Olhando pra baixo, ele fala: Vossa Majestade, Senhora Valk, o covil do sol está vazio. Nisso tem um silêncio de todo mundo que vocês estavam falando do Dusk. E tem um silêncio total no lugar. E até esse orbe que vocês estavam... que você estava estudando, ele meio que pisca, oscila a energia dele. Os vitrais que retratam... que brilham também como se fosse um encantamento mágico, se apagam por um momento. E piscam como se fosse uma energia que falhou, digamos assim. Nisso,
Deixa eu mudar a música, né? Porque essa musiquinha calma aí pra esse momento um pouco mais tenso. Dan, 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 dan. Dan, dan. Você ouve que os Tem o João das soldados, Neves. que os soldados dizem, os espelhos solares se quebraram, senhor. As vinhas foram queimadas por dentro, nenhuma resposta ao chamado dos sentinelas, nenhuma palavra, como se ele simplesmente tivesse sumido. E o Orlin arregala o olho, e você sabe que o Orlin é uma das pessoas mais antigas, né? E muito provavelmente ele treinou seu pai também, sabe? Ele olha e fala: isso nunca aconteceu, senhor. Deve ser algo muito grave. E o seu pai fala... A sua irmã grita: quê? Ele sumiu? Pela primeira vez em toda a nossa vida? Aí o seu pai só levanta a mão, todos se calam, né? Porque começou um burburinho. Seu pai fala: preparem as patrulhas. Nenhuma embarcação zarpa, nenhuma vela acende. Se não os encontrarmos até o novo sol, talvez o pacto tenha se quebrado. Vocês fiquem aqui, em segurança. Eu vou com os guardas até o covil investigar os astros. E seu pai já tá fazendo menção de sair. Eles batem a porta e fica você, sua irmã, sua mãe, o Orlin, nessa sala. Você faz alguma coisa? Antes deles saírem, o Zal ele só chispa. Ele sai correndo. Você sai? Sai. Faz um teste pra mim, por favor, de destreza, pra ver que vai funcionar como furtividade aí, tá? Pra ver se ninguém nota. E pode fazer com vantagem, porque tá todo mundo meio que prestando atenção no que tá acontecendo. 20. Beleza? Você ouve ele sumiu. E... cara, parece que você tomou uma decisão por instinto. Porque você sente no seu coração um calor. Parece que esquenta no seu peito. Uma brasa que pulsa. E... assim que você sai da sala, você vê um outro vitral. Porque é uma torre, né? Então você tá na sala de cima. Você vai sair e assim que você sai tem uma janela que você vê toda a Khalid. Você tá muito no alto. E você vê a costa, a praia, o mar. E você vê os bosques e as montanhas atrás, uma parte delas. E você, quando sente isso que você nunca sentiu antes, você olha pela janela e vê desses bosques, a direção dos bosques, quando você passa o olho em tudo, esse calor parece que esquenta. Quando você olha, você fala, você ouve uma voz, mas não é numa língua que você entenda, mas é como se uma voz estivesse te chamando pro bosque. Eu vou. Você vai? Mas você falou que saía. Você tinha uma intenção anterior a essa de fazer alguma coisa no castelo, em algum lugar? Não. Eu ia brincar, tipo, vasculhar, brincar e, sabe? Fazer coisas que o Zal sempre faz, que é... Ele ia criar enigmas pra ele mesmo resolver dentro de um espaço. Beleza. Quando isso acontece, ele só... tá, chegou a hora de resolver um enigma de verdade. E ele zarpa. Boa, legal. Quando você tá saindo... caraca. Tá, beleza. Faz um teste de percepção pra mim só, por favor. Faço. Percepção é... isso. Percepção é sabedoria. Sabedoria, isso que eu tava tentando lembrar. 18. 18? Beleza. Tá. Você desce, você começa a caminhar sozinho. Você desce todas as escadas, isso leva um tempo. O castelo é grande. Você passa por todos, você vê uma movimentação dos soldados inquietos. E você vê que já tá no entardecer. Tá no final do entardecer. Por isso que seu pai, se a gente não voltar até o amanhecer, é preocupante. E você desce as escadas e sai. Você tá furtivo, você tirou 20. Você vai só passar e foda-se? Ou você quer se esconder das pessoas ali que provavelmente te reconheceriam? Eu tô com alguma arma, alguma coisa? Você
pode, na saída, passar no seu quarto, se você quiser, vestir uma outra roupa e pegar uma espada de treino que você tem. Beleza, Caso eu faço você queira. isso. Eu faço isso, eu coloco uma roupa toda preta, sabe? E o broche da família. E o broche da Que família. meu pai deixou comigo. E o broche da família. E zarpo. E zarpa. Beleza. Com a espada de treino, né? Com a espada de treino. Você vai andando por um caminho alternativo do castelo. Porque geralmente tem aqueles caminhos traçados, né? As estradas de terra. Sim. Você vai por um caminho alternativo que dá nos jardins. E logo já dão nas florestas. Esse calor se aquece no seu peito e como se pulsa. Você entra nessa floresta. Talvez até uma parte dela você ainda já tenha tido contato com ela. Mas sua família sempre disse pra você, o Orlin principalmente, mostrando quando os troncos ficarem negros, ficarem pretos, escuros, sem vida, não avance. E você anda por dentro do bosque que você conhece e você chega nos limites dessa floresta. E você começa a notar os troncos ficando escuros. Você sente que seu caminho é por ali. Mas você tem uma decisão. Você pode ir e desafiar isso, a autoridade deles. Ou você recua, chama alguém, não sei. Aí é com você. O Zal, ele olha assim. Ele pode estar em perigo. Ele nem me conhece. Mas ele pode estar em perigo. O Zal, ele só faz um Z na árvore. Como quem diz, se me procurarem, sabe que eu tô pra lá. Eu faço um Z e uma setinha pra frente. Na árvore. E sigo. Beleza. Você vai avançando, Zal. As árvores realmente vão ficando mais negras. Só que parece que o som meio que para. A única coisa que você ouve é de vez ou outra um vento que, como se fosse um que passa por essas árvores e vinhas sem vida, ocas. E os batida do seu coração, que se acelera. Você vai andando, vai atravessando, você não conhece esse lugar. Eu preciso que você faça um teste de survival, eu acho que é sabedoria também, tá? Tá. Deixa eu só ver numa ficha comum aqui, só pra gente tirar a dúvida. Mas eu acho que... sabedoria. Pode rodar. Sabedoria... Nossa, 6. Você toma um caminho, Zal, e uma coisa te chama atenção. De repente, você começa a ver arbustos com vinhas meio que tendo formas. E quando você começa a prestar atenção, agora o céu já tá meio que uma névoa acinzentada e o verde já é muito mais escasso. Você olha assim, não sei se você encosta, mas você olha e parece ser uma boca aberta e um olho arregalado. Parece forma de pessoas nessas vinhas. Não sei se você consegue ver na tela, mas mais ou menos aqui, assim. E você vê Sim. vários. E nesse momento, quando um vento passa, são como esses arbustos gritassem. Tipo, como se fosse alguém suplicando, pedindo por socorro, fugindo de algo. Faz um teste de constituição pra mim. Porque eu imagino que... esse som... Só aguarda? Não, mas aqui é... É a mesma coisa, É a né? mesma coisa. Você tá com ficha de NPC nesse momento. 12. Como você reage a esses gritos e supera esse desafio? O velhote já falou disso pra mim uma vez, mas...
Eu não imaginava isso e... Ele tá com a espada assim na mão, meio com medo, né? Meio tremendo. Não sei se resolve, mas desculpa. E ele, tipo, ele tenta cortar esse pedaço que parece a cabeça pra Aham. acabar com o sofrimento. Beleza, Meio que na você cabeça dele corta. corta o sofrimento. E você vai passando um por um e vai cortando dessas vinhas. Zal, você sente que tem um registro mágico nesse ambiente que você não consegue descrever muito bem, traduzir muito bem, ou entender o porquê que ele existe ou tá aqui. Mas você sabe que é meio mágico. Você corta o grito, mas essa sensação fria de falta de vida continua até você. Até um lugar que você vê no meio dessas árvores negras, como se fossem raízes de troncos de árvores, só que de preto, se tornando vermelho. E você começa a notar que essas raízes vermelhas se misturam meio que nessa floresta Emaranhado. sem vida. E eles meio que abrem esse bosque. Você continua o caminho? Calma, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma árvore no centro. Não tem árvore. Por enquanto são só raízes, que são São só as vermelhas. raízes. É, Eu sigo, tipo, o caminho das raízes. você segue, né? Você vai seguindo e você vê que tem um pedaço dessa trilha que se fecha. Essas vinhas dessas raízes meio que ocultam a passagem por um momento. E atrás de você, algumas sombras aparecem. Você vê 3 sombras aparecendo. E é curioso, porque cada uma delas parece uma versão de você. Mais velho, adulto. Uma delas veste uma armadura pesada. Tem uma postura parecida com seu pai, apesar do rosto estar mais fechado. O outro parece estar mais curvado, com roupas ainda de nobreza, mas ele parece estar atrás de um tronco e se faz presente a partir dali. O terceiro, com um olhar de esperança, mas olhando longe, como se ele tá na sua frente, essas 3 representações, mas ele tá olhando pra longe. Você olha pra trás e vê essas sombras de você nessa floresta. As vozes delas começam a entrar no seu ouvido. Da primeira, mais imponente, fala: ser fraco não te levará a nenhum lugar. Se quiser reinar, precisa saber o preço de vencer. E ela muda de posição. A segunda, que estava atrás do tronco, sai e fala: você precisa aprender a sobreviver. Às vezes fugir é sobreviver. Você deveria fugir. Eu preferi viver assim. Você vai sobreviver bem assim. E ela some e aparece atrás de um outro tronco desses negros. E a terceira, olhando pro longe, nem se mexe. Só fala: tudo o que fizer, faça por eles. E aparecem mais sombras em volta dela, como se fossem um grupo de pessoas. Porque talvez sozinho você não exista. Você sente, Zal, que elas te chamam. Eu preciso que você faça um teste de sabedoria pra mim. Certo. Carisma, perdão. Carisma. Porra, 5. 5. Zal, atrás de quem você quer ir? Eu olho pros 3 assim. Não. Vocês não vão ditar o meu caminho. Nenhum dos 3. Eu sigo o meu caminho. E eu vou encontrar o Dusk. E ele, tipo, pega a espada e corta, assim, um arbusto. Tipo, tentando criar uma passagem. Essas sombras juntas vão se aproximando em você, como se estivessem inundando a sua mente com vozes. Você vai tomar
4 de dano. Eu tenho quanto de... 6. Cadê minha vida? Você tem 6 de vida. Esse dano é psíquico. Você sente que os gritos que estavam antes nesses arbustos que você cortou agora são gritos seus, só que mais graves. Tipo, não! Ah! Tipo, as diferentes representações de você. E você ali, com vontade, cortando, mesmo com dor. Mesmo sentindo uma dor que provavelmente você nunca sentiu. Na sua mente, você tem uma intenção, você tem uma vontade. E você proclama as palavras: eu sigo o meu próprio caminho. E você vai rompendo essas raízes. E quando você passa pro outro lado, é quase como se uma onda de energia te batesse em você. E você, como recompensa por ter escolhido o seu caminho, você deixa eu pegar aqui. Você recebe vantagem em qualquer teste da sua escolha. Tá? Em um teste da sua escolha que você for fazer, você tem vantagem. E se você tiver uma falha crítica, você pode ignorar ela. Tá. Mas a vantagem já ignora. Ah, tá, entendi. Não, são 2 benefícios diferentes. Ah, entendi. Você escolhe uma Eu tenho uma pra ter vantagem. Se eu tomar um fumble, eu consigo ignorar ele e rodar de novo. Exatamente. Ah. Exatamente. Então você passa por isso, a brasa no seu peito muda até o ritmo do seu coração. E uma folha vermelha meio que o caminho, meio que quando você passa por essas vinhas e toma essa energia, você vê que você é tomado por uma luz vermelha em volta de você. O espaço se abre como se fosse uma clareira. E na sua frente tem uma grande árvore vermelha, com pétalas vermelhas. E na frente tem um espelho d'água. Esse espelho d'água tá bem na frente das pétalas e é como se ele recolhesse as pétalas que vão caindo. A aura, claramente, dessa árvore é mágica. E você vê que vez ou outra ela pulsa. E várias pétalas dela caem. E quando as pétalas caem na água, é como se a água dissolvesse essas pétalas. E você vê que elas se abrem. Você se aproxima? Você anda? Eu vou me aproximando assim devagar. Eu sei que não sei se eu vou conseguir ter essa percepção, porque eu ainda sou muito jovem, mas eu consigo entender se essa magia é ruim. Cara, rola uma intuição, é sabedoria. Deixa eu ver aqui. E, na verdade, rola inteligência, porque você já estuda arcanismo. Então pode rolar inteligência aqui. 16. 16, ok. Como eu traduzo isso? Você sente um poder muito forte e mágico, né? Nela. Você não sente que é ruim. Você sente que é como se fosse nostálgico. Você sente que aquilo é muito... carrega uma energia muito antiga. Essa árvore carrega uma magia muito antiga. Uma magia que... é como se ela estivesse preservando alguma coisa. O Zal, ele rodeia assim o laguinho, olhando pro lago. Você vê essas pétalas caindo. Uma delas vão caindo... Eu consigo pegar? É isso que eu ia dizer. Você quer pegar? Quero. Ela cai. Quando cai na sua mão, você sente uma leve queimação na sua mão. Ela se desfaz em cinzas e queima levemente a sua mão, como se tivesse rapidamente encostado numa panela. Aham. Ele, tipo,
Que ele nunca teve a sensação de fogo, tipo, de se queimar, né? Provavelmente nunca mexeu no cozinho, então assim, berço de ouro. Ai. Ele passa o dedo assim. Dói. E ele continua se aproximando assim da árvore. Você vai se aproximando da árvore, virando, contornando o lago, e quando você olha o lago, essas pétalas caem e se dissolvem, e quando elas se dissolvem é quase como se ela se tornasse branca e abrisse assim, como se estivesse preservando algo. Você chega até próximo da árvore. Uhum. Ele meio que passa a mão assim no tronco e fala: por que você tá tão sozinha? Quando você encosta no tronco, você sente essa energia em você retornando. E é como se duas raízes meio que se enrolassem na sua perna. E algumas pétalas caem em você, mas essas não queimam. E é como se você ouvisse uma voz dessa árvore se comunicando com você. E ela diz: o dragão se perdeu em si. Se quer encontrá-lo, ajude-o a lembrar. E essas pétalas que caíram em você agora caem no lago. Você tá ali parado. Você sente que esse lago te chama de alguma forma. Ele olha pro lago. Ele fecha o olho e tipo pensa. Meio que tentando se comunicar com a árvore, sabe? Esse é o caminho? Rola um insight. Sabedoria. Insight é sabedoria. DC 13. Vai lá. Sabedoria. 20. Eu posso rolar com vantagem? Vou rolar mais uma vez pra usar o meu negócio de vantagem? Você quer usar agora? Quero. Então, É importante. Então tá bom. Eu vou me matar. Cara, você pergunta pra árvore, tá tentando interpretar a situação. Essas duas raízes que amarraram as suas pernas te jogam dentro do lago. E você, preso ainda por essas raízes, mergulha nesse lago. E é como se você fosse engolido. Seu corpo mergulha, não tem resistência. Apesar de você afundar, é como se você não tivesse controle pra subir ou descer. Se você tentar gritar, não sai sua voz. Se você tentar respirar, você não consegue. Você não se lembra como faz isso. E por um momento, imagens explodem sobre a sua pálpebra fechada. Você ouve e vê uma cena que parece uma espiral de imagens confusas que você não consegue interpretar muito bem. Mas você vê magos gritando em línguas esquecidas, uma torre girando no céu, escamas queimando em silêncio, um gritar dracônico, uma gema rosa no alto que parece ser um tipo de foco. Você vê Dusk no chão. Ele não reage. Você vê uma muralha de fogo se tornando em volta. O Dusk está acorrentado. Ele não reage. Ele tem lágrimas no rosto dele. Você se sente pequeno, como se você não tivesse direito de lembrar daquilo. Você quer tentar interpretar isso? Você quer tentar entender isso? Com certeza. O que eu rolo? Rola um D20 pra mim. Eu nunca pedi Um D20 nada. mais 2. Eu nunca pedi nada nessa vida. Senhor e Deus dos dados, me dá um 20.
que eu vou na igreja essa semana, viu? 21! Caralho, por causa dos deuses. Ó, tá vendo? Ter fé é importante. Ter fé é importante, rapaziada. Você vê Mais um claramente número. agora. Você vê, Zal, ao longe, Dusk acorrentado. Símbolos arcanos e uma gema no alto, canalizando. Ele é um dragão, ele é um ser antigo, ancião. Para esses caras terem o poder e a força de fazer isso, é porque é uma magia muito forte. Você vê que ele não reage, é como se ele tivesse desistido daquilo. Os magos fazem esse encantamento claramente numa língua antiga. E você tá assistindo isso. Visualmente, amigo, interpreta como... Lembra do vaso das memórias do Harry Potter? Que você entra dentro da memória e tá naquela sala. Sim, eu tô entendendo assim. Você tá ali parado. Você quer tentar fazer alguma coisa, você só quer assistir. Você ouve algumas palavras que você entende. Ele sabe demais. Ele é perigoso. Ele precisa esquecer. Quando eles falam isso, com os encantamentos e essas runas arcanas rodando, claramente você vê que é como se passasse pelo Dusk e fosse pra essa gema. Claramente, algo tá acontecendo que tá deixando ele preso ali. O Zal, ele vai correndo, Ok. tipo, bem prudente pra tentar empurrar os magos, pra tirar essa formação, pra tentar fazer alguma coisa, porque ele, pela interpretação dele, ele vê que é o Dusk. Assim, ele nunca viu o Dusk, mas pelas fotos, pelo que ele estudou, eu acho que na minha cabeça faz sentido ele saber que é o Dusk ali. Aham. E aí ele tenta empurrar pra tentar cancelar isso tudo, sabe? Você vai correndo naquela direção, os magos olham pra você, como se eles te vissem. Você tá ali. E todos eles, na hora, começam a encantar uma coisa que explodem na sua direção. E quando você volta assim, você tá sendo puxado. Você tá fora do lago, de novo. Mas você se sente muito cansado. Você tomou um nível de exaustão. Ok, isso significa que todos os seus testes são com desvantagem. Você tá sendo puxado. E quem te puxa é sua irmã, a Ignis. Zal! Ela bate no seu rosto. Zal, o que você fez? Ele acorda, me solta, eu preciso ir, o Dusk tá em perigo, eu preciso ir. Ela, tipo, ele vai se jogar de novo no lago. Ele vai jogar de novo no lago? Ele vai se jogar no lago de novo. Ela vai tentar te parar. Vamos fazer um contestado. É força, né? É, um D20 dos dois. 20 Ela também não tem. Tirei 19. Nossa, tirei 6. Tirou 6. Ela te para, vê você, assim, pela primeira vez em algum tempo. Você vê sua irmã realmente preocupada com você, assim, sabe? Geralmente ela só te zoa e... Zal, calma. Calma, você sumiu faz horas. Você vê que já tá tudo escuro. Ele começa a bater nela assim, sabe? Tipo, me solta. Ela te abraça, fala... Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Irmã, Ignis, ele precisa de ajuda. Ele precisa de mim. Eu vou te ajudar. Calma, mas a resposta não tá nesse lago. Calma. Tá. Ele tá lá embaixo. Tão machucando ele. Eu preciso ir. Irmã, me solta. Você sente dentro do seu coração, Zal, a chama esquentando de novo. E no meio do tronco dessa árvore se abre. Como se abrisse uma passagem. E você vê que é como se fosse do outro lado. Você vê um caminho rochoso. E você sente saindo de lá de dentro. É um vento de brisa de mar vindo até você.
E tem uma passagem ali aberta agora. A sua irmã olha pra você. Deixa eu ver o que ela interpreta disso. Não, a gente vai pra casa. A gente vai pra casa. Não, Ignis, olha pra mim. A árvore pulsa. Eu nunca te pedi nada. Confia em mim, irmã. O Dusk precisa de ajuda. O Dusk precisa Mas não de nesse mim. lago, Zal. Não faz sentido. Você quase se matou. Ignis, confia em mim. Faz uma carisma. Não é possível. Mano, calma aí, não é possível. Por que no lago, Zal? Não faz sentido. E agora essa árvore abriu uma outra passagem e o vento bate em vocês. Você ouve quase como se fosse um rugido vindo do outro lado dessa árvore. Quando eu tava Pela lá, passagem. eu tava lá. Ele tava sendo machucado. Tinham muitos magos. Tinha uma língua antiga. Ele precisa esquecer. O que ele precisa esquecer? Ele não pode esquecer. O Dusk não pode esquecer nada. Ele tá esquecendo de alguma coisa e eu tenho que lembrar, a gente tem que lembrar, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou o próximo herdeiro. Me solta agora. Intimidação. Vai lá. É Pode carinho, fazer né? com vontade. Pode fazer com vontade. 18. Boa. Nossa, tá bem, amigo. Meu Deus do céu. Ok, ela fala. Tá bom, eu vou te dar um voto de confiança, mas se você se jogar de novo nesse lago, eu vou te deixar aí e eu vou ir falar pro papai. Obrigado. E ele não vai pro lago. Não? Ele vai pro rochoso. Beleza. Ela vai. Ela te segue. Também. Ela não vai te deixar sozinho, né? Aham. Você cruza essa passagem e você segue uma trilha de rochas negras que levam até a costa da ilha de Caer Khalidir. E é uma vegetação rareia, tem uma umidade que se mistura com um calor no chão, você sente que tem um calor. A trilha termina numa rocha gigantesca, uma pedra ancestral que se projeta sobre o oceano. As ondas batem com força lá embaixo e o céu parece estar tomado por nuvens laranjas que podem moldurar a cena de um quadro vivo. E lá você vê etéreo, numa forma que você nunca imaginava ver. Dusk tá imenso. O seu corpo serpenteia, ele anda de um canto pro outro nas rochas, como se fosse uma muralha viva. As escamas dele brilham em tons e parece que ele até tá numa forma etérea. Parece que ele tá ali e não tá ao mesmo tempo. Você vê cinzas e rochas que meio que acompanham a gravidade do que ele tá tentando fazer. Os olhos deles não estão voltados pra você. Estão fixos no horizonte. Ele solta a labareda da chama dele no ar. Tudo treme, muda de cor. Ele tem uma força, um poder. Ele é um dragão ancião. Algo que ele tá vivendo. Claramente você consegue ver que não tá ali. Você ouve em palavras que você nunca entendeu antes. Mas agora você entende, dracônico. A torre! As correntes! Eles me chamam de besta. O círculo vazio. Eu não posso deixar! Não me toquem! Eu me lembro! E ele solta no ar de novo. Essa labareda. E você tá com a Ignis meio que atrás de uma rocha, porque esse poder é muito magnífico. Ele ergue a cabeça. Ele faz menção que vai voar, mas depois ele volta, corre. Ele claramente tá num surto. O que você quer fazer, Zal? Diante dessa visão. Ele olha assim, primeiro ele entra em choque por tudo que ele tá vendo. É uma mistura de tipo tristeza, angústia, junto de uma felicidade de estar vendo Dusk. É tipo uma explosão de emoções dentro da cabeça do Zal. Ele olha pra Ignis. Eu preciso. Zal. É o meu dever. Zal. Não, Zal. Ele coloca a mão na cara dela assim.
É o meu dever de futuro rei. Mas o que você quer fazer? Não Eu faz preciso sentido, ele vai te proteger o matar. Dusk. Se eu morrer, cuida das coisas. Você sempre foi a melhor, irmã. Não fala isso. Não faz sentido. O fogo esteja com você. Eu te amo. E ele corre Ela até pro... tenta te agarrar, mas não dá tempo. O que você quer fazer com o Dusk? Ele começa a gritar. Dusk! Tipo, pra chamar atenção mesmo, Aham. sabe? Ele... A voz dele, de tanto gritar, enrouquece. Falha. Você Eu fala... Ah, porra, vai lá. Eu vi o que fizeram com você. Mas esse não é o caminho. Não é isso que você precisa fazer. Volta, olha pra mim. Ele começa a berrar, tipo, da garganta dele rasgar. Tanto que ele tá berrando. Você... Faz, por favor, um teste de persuasão pra mim, tá? Eu só vou dizer uma coisa que pode mudar as coisas. Você tá tentando chamar a atenção dele. Você fala exatamente essas palavras. Você tá tentando se identificar também pra ele te reconhecer. Ou é isso, tá ligado? Não, o brasão já... Acho que o brasão já diz, Ok, sabe? beleza. Então manda... Por si. Vai lá. É carisma ou sabedoria? Eu não lembro. É carisma. Persuasão e carisma. 15. Eu não tô nem mentindo, eu vou mostrar pra você. A DC é 15, cara. A DC era 15. Se é bom ou ruim, eu não lembro. A DC era 15. Precisava tirar 16, né? Não, precisava DC 15. Ah, precisa de 16. Você acertou na lata. Tá tudo certo. Tá tudo Você certo. grita: Dusk! Dusk! E ele, por um breve momento, quando ele termina, não é nem como se ele te visse olho no olho, é a visão periférica dele olha em você. E nessa hora o seu brasão brilha. E quando o seu brasão brilha, ele se vira pra você. Mas ele meio que ainda tá tentando se conectar. É como se ele estivesse tendo várias visões ao mesmo tempo. Uhum. Ele tenta se concentrar em você. O que você faz? Eu vou me aproximando, tipo, quando eu chego muito perto, eu sinto esse calor. Sente um calor. E quando você vai se aproximando, é como se seu brasão brilhasse mais. Ele se abaixa, focado no seu amuleto. Ele abaixa a cabeça. É quase que até como se o tamanho dele diminuísse um pouco. Ele é um ser imenso. Diminui um pouco o tamanho. E ele tenta chacoalhar a cabeça ainda, como se ele estivesse ouvindo coisas. Ele olha pra você. Ele tá próximo a você, focado no seu amuleto. E você ouve dentro de você: isso ainda existe. Vocês ainda lembram de mim. Ela começa a chorar. Eu nunca vou esquecer. Todas as histórias, todos os contos, tudo que minha família tem, você deu. E ele, tipo, tenta abraçar, assim, sabe, a perninha. Tipo, é mó pernão, ele tenta, tipo, abraçar. Quando ele diminui de tamanho, Zal, vocês chegam próximo. E ele estende a cabeça pra você. E como numa cena digna de como treinar seu dragão, você encosta no Dusk. E você sente, Zal. Inicialmente, quando você toca, você sente quente. Como se aquilo fosse incinerar o seu corpo. Mas depois fica confiante, fica confortável. Você sente que é isso que você sempre precisou na sua vida. E quase como num pulso de energia, você sente o fogo à sua volta. Você sente seu corpo envolto de fogo ainda quando você tá encostando no Dusk. E seu olho brilha como chama. E o que você vê, Zal,
como se você entrasse e tivesse um momento de conexão com ele por um momento. Você vê um campo de batalha e o Dusk voando sobre exércitos, como se ele estivesse liderando eles. E depois ele estava sozinho. Você vê a mesma torre que você viu, os magos cercando ele, aprisionando ele. É como se nesse momento você sentisse a herança arcana se manifestando. Você sente o Dusk, que o Palaran Dusk sempre teve um propósito na vida dele, que era proteger. Mas esses magos de um tempo antigo causaram um rasgo na mente dele e na coragem dele. Ele sofreu muito. Você vê por anos repetidos experimentos sendo feitos nele. Você vê até essa última, pelo menos é o que passa no flash da sua cabeça, que foi a do cristal rosa. Você vê que esse rasgo foi o maior de todos. Você sente que isso faz séculos. E que você tá na presença de uma das criaturas possivelmente mais anciãs de todo o continente, de toda Faerûn. E mesmo assim, no fundo dos olhos dele, quando você abre os olhos, você vê uma cicatriz que impregna ele como se fosse uma doença, que talvez nunca se cure. E mesmo depois desse rasgo ter sido causado por todos esses anos de experimentos, o Dusk persistiu. Você viu que com o passar dos séculos, por anos, ele se esquivou próximo aos vilarejos e protegeu. Protegeu os fracos, os injustiçados sem forças. Por anos, ele ficou conhecido na Costa da Espada como o Protetor Invisível, ou o Dragão Solar. A sua visão, nesse momento, corta no momento de tristeza do Dusk. Você vê ele batendo as asas e deixando para trás esse continente. E você vê por meses ele voando no mar, voando, cruzando o oceano, até ele pousar num reino costeiro de pessoas que não conheciam ele. E sua visão volta. E você vê um pouco da história do Dusk, essa conexão, e ele tá ali parado. E ele fala pra você: Camavor, você lembrou por mim. Ele começa a usar o chorando, tipo, ainda com a testa na cabeça dele. Eu sou o Zal. Eu não quero. Eu não quero o pacto, eu não quero. Eu só quero ser seu amigo. Ele empurra você lentamente, um pulsar de energia. Encosta levemente no seu brasão e fala: Eidric dizia: memória é dever. E ele meio que começa a se mexer. Você responde o que ele diz quando ele diz que memória é dever? Não. Memória é só memória. É só um momento ruim. Passou. Não viva isso de novo. Não viva isso de novo, Dusk. Ele olha pro céu como se ele estivesse vendo coisas assim. Depois ele volta a visão pra você. Eu vi o que fizeram com você. Foi horrível. E eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou ficar forte. Eu vou descobrir um jeito de curar isso. Ele bota a mão no amuleto. Ele pega o amuleto assim, ele mostra. Não por isso, mas por tudo o que eu já ouvi. Ele coloca de novo. Aí ele meio que se ajeita assim. Quando você se ajeita e vai guardar o seu brasão, ele levemente solta uma energia no braço. E aí ele vem a marca dracônica que você tem.
É um marco de conexão com o Dusk que você vai carregar pra sempre. Quando você balança a cabeça, ele também se mexe e se vira, dando uma asa pra você. Como se fosse pra você montar. O Zal, ele, tipo... Sabe quando ele tá assim, tá meio que tirando a lágrima do olho, ele olha pra frente e tem a asa. Ele tá Ele... numa forma menor ainda, né? Aham. Ele olha assim... Ele olha meio que pra trás, vendo... Não sei se a Ignis ainda tá lá. A irmã dela, ela sai de uma rocha. E aí, Dusk, Peraí, você vai montar nele? Isso é perigoso, é loucura. Vamos embora. É uma irmã. E ele monta. Você sobe, senta no Dusk, sente o calor das escamas metálicas sobre o seu pé, sobre o seu corpo. E no alto desse penhasco você vê o mar. E, como num só movimento, você monta no Dusk. Talvez pela primeira vez em toda a sua vida. Primeira e única vez. Eu posso confirmar que isso não se repetiu, tá? Pelo menos até hoje. E vocês voam por esse dia de verão em que fica mais escuro mais tarde. Vocês voam pelo mar, o céu alaranjado refletindo nessas escamas douradas dele, e você tendo uma visão do seu reino, do lugar onde o mar encosta e os Camavor reinam. Ele voa com você e se aproxima do reino e pousa na frente do castelo. Nesse meio tempo, quando ele tá voando, o Zal, ele tá meio que abraçado assim no pescoço dele. Meio que só, tipo, curtindo e fazendo carinho nele, sabe? Tipo, ai caralho. Quando vocês vão se aproximando, você já vê a reação das pessoas, soldados se ajuntando. Pô, é a porra de um dragão, e vocês voaram e as pessoas viram vocês. E ele pousa, logo sua mãe, seu pai, o Orlin, todo mundo. Os civis vêm, os plebeus de vocês. Fazem um círculo em volta de vocês e o Dusk tá ali. Ninguém apontando arma, né? Não, ninguém apontando arma. E você desce. E seu pai toma a frente, vai até você. Ele faz uma reverência pro dragão, quase com medo de olhar pro dragão. E você desce? Eu desço meio que fazendo carinho nele, assim, sabe? Às vezes é mais que 20%. Ele só fala isso pro pai dele. Seu pai te abraça, ele se ajoelha, ele tá chorando. E... Filho, você o trouxe de volta. Mas o mais importante, você tá de volta. E ele te abraça, assim, com todo carinho. Sua mãe vem e te abraça também. E quando vocês olham pra trás, o Dusk sente o vento e ele começa a bater as asas. E voa de volta pra montanha, onde tem o covil dele. E indo dentro. Quando ele tá indo, o Zal só grita: eu vou te ver de novo. Eu vou te ajudar. E eu vou trazer um monte de coisa pra você também. Vai ser muito legal, eu juro. Quando você faz isso, é quase como se você tivesse exalando essa conexão que você teve com ele. E é como se chamas saíssem da sua mão. E seu pai olha, sua mãe olha. Filho. Filho. Sua mãe exigiu um dragão aparecer? Uau. É bom te ter de volta, filho. Você sumiu por horas. Do que o seu pai fala? Do que você tá falando? Vai levar presentes? Eu preciso voltar a estudar. E ficar mais forte. Eu tenho uma missão pra cumprir. E com essa fala, Zal Camavor, a gente encerra
essa memória. Muito bom. Muito, muito bom. Ai, eu amo o Dusk, cara. Eu amo esse dragão. E aí, o que você Esse dragão é achou? muito bom. Muito bom. Muito, muito bom, de verdade. Muito bom. Rolou até uma lágrima, eu reparei. Ai, meu Deus do céu, esse dragão é um gostoso. Que ele é. Bom, Coitado do meu dragão. você entendeu um pouco do passado do Dusty. Esse é o passado canônico, tá? Uhum. E você entendeu também um pouco mais sobre a doença dele, né? Que você, agora na vida adulta, tá tentando ajudar ele. Talvez se lembrar dessa visão, dos elementos dela, que houve Ajude a rituais ter um que eram foco. antigos, que tinha um cristal, que foi o elemento mais devastador pra ele, digamos assim, que você viu. Uhum. Talvez isso ajude na sua busca. E eu fiz com carinho, espero que você tenha gostado. Muito, gostei muito. Ah, só um parênteses. A partir desse momento, aquela. Não 100%, mas muito daquela personalidade infantil dele deixa de existir. Aham, Porque agora o foco dele é salvar o Dusk. Depois de tudo que ele viu. Então, assim, ele vai meter a cara no estudo, vai tipo, prestar atenção no que o velhote fala, porque ele prestava atenção naquelas, É, sabe? De criança, entendeu? Mas, tipo, ele é foco, foco, foco. E aprender diplomacia com o pai dele. é Ele não vai isso. aprender sobre ser guerreiro. Aham, Não é essa a intenção. Porque depois de tomar uma labaredada, né? Não tem como, sim. né? Não tem como. E assim, o estudo dele de magia, o estudo dele de feitiçaria, né? No caso, o estudo Artefatos dele de também, né? fogo e artefatos, ele vai atrás disso. É o foco dele. E encontrar alguma coisa pra poder não recuperar, porque eu acho que não é como na minha cabeça não dá pra recuperar, mas cicatrizar esse rasgo na cabeça dele. E Entendeu? agora você É o foco. entende o O legado dois. que você carrega É. também, né? Massa. Muito maneiro. Muito Espero que você maneiro. tenha curtido. Muito Se um maneiro. dia vocês forem para as Ilhas Moonshine, vocês vão ver que é uma terra muito mágica. Tanto que o bosque. Uhum. Eu vou abrir pra você porque. Mas eu imaginei que o Dusk criou esse bosque quando ele veio. Uhum. De tão mágico, poderoso que ele é. Ele Sim. criou esse ambiente como se fosse um depósito de parte dessas De memória. memórias. E é isso. Tem muito mais coisa nas Ilhas Moonshine também, até A na gente vai, história a gente vai. A gente E se precisa você ir. for agora, você já tem conexões. Tem a sua irmã, tem o seu pai, a sua mãe. Uhum. Você sabe como eles mais ou menos são. O Orlin também, se ele estiver vivo ainda. E se acontecer alguma coisa com o Zal, a Ignis aparece rapidinho. Ah lá, tá vendo? É isso Entendeu? aí. Mas é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu também espero que tenha curtido essa one shot. Espero que vocês tenham Fantástica. gostado. Assistam a Muito bom. campanha oficial, porque eles estão num momento agora que eles precisam resolver problemas em Baldur's Gate pra conseguir conversar com o mago. Quem sabe esse mago também te ajude de alguma forma. É verdade. Então, Então, é se você isso. estiver perdendo isso daí, eu sinto muito pra você, viu? Porque eu não vou perder, porque eu vou estar jogando. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Bye, Falou, tchau, bye. tchau.